Caríssimos, eu sou o professor Israel de Filosofia. Nós vamos agora para a nossa segunda aula, já referente ao segundo bimestre. O tópico que nós vamos trabalhar hoje é Filosofia da Ciência. Só relembrando que no que se refere ao Enem, o conteúdo no campo da filosofia é o tripé: ciência, ética e estética. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa sabedoria, conhecimento. Em grego, ciência é chamado de episteme. Podemos dizer, de modo bem simples, que a ciência se caracteriza pela busca do conhecimento sistemático e seguro dos fenômenos do mundo. O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade. Surgiu no século XVII com a Revolução Galileana. Isso não significa que antes não houvesse saber rigoroso, pois desde o século VI a.C., na Grécia Antiga, os homens aspiravam a um conhecimento que se distinguisse do mito e do saber comum. Tais sábios, sófios, como eram chamados, ocupavam-se com a filosofia. Não podemos esquecer que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Os pré-socráticos não aceitavam as explicações mitológicas sobre a origem do universo. A filosofia se inicia buscando um conhecimento em que se pudesse compreender o universo a partir de uma explicação racional e não fantasiosa. A utilização de métodos rigorosos permite que a ciência atinja um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo, segundo o qual são descobertas relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e também agir sobre a natureza de forma mais segura. Quando se fala em ciência, quando se fala em conhecimento científico, não podemos esquecer de três palavras-chave: objetivo, específico e sistemático. A ciência é um conhecimento objetivo, específico e sistemático. O que entendemos pelo termo objetivo? A ciência, ela é um conhecimento que deve ser livre de interesses pessoais, de gostos, isento de preconceitos. A ciência ela precisa ser imparcial. O que nós entendemos por conhecimento específico? A palavra específico em si, nós devemos entender como algo que busca uma compreensão teórica ou prática de um assunto. Existem muitas ciências: física, química, biologia, geografia e assim por diante. Cada ciência tem um conhecimento específico de um determinado assunto. Sistemático. A palavra sistemático lembra o quê? Sistema, método, organização, ordenação. Então, o que é um conhecimento sistemático? Que processa segundo um método ou ordenação. A partir de Galileu, a ciência passou a se guiar por um procedimento mais específico e experimental, e, sobretudo, quantitativo. A busca de explicação qualitativa e finalística acerca dos seres foi substituída pela matematização, que abstrai as características sensíveis da realidade e reduz os fenômenos a equações, teoremas e fórmulas. Quando se fala em revolução científica, nós estamos falando da Revolução Galileana.
Para compreendermos a Revolução Científica, temos que compreender a passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno. Quando se fala em pensamento medieval, temos a base em dois grandes períodos: a patrística e a escolástica. Quando se fala em patrística, nós devemos nos remeter ao início do cristianismo. A palavra patrística vem do termo padre, porque foram os primeiros padres, os primeiros intelectuais cristãos que passaram a defender, a evangelizar e a expandir o cristianismo. A figura principal desse período, nós temos Santo Agostinho, na corrente platônica. O segundo grande período é a escolástica. Quando a igreja já estava estruturada, foi fundada as primeiras escolas, as primeiras universidades. Daí o termo escolástica. A figura principal desse período foi Tomás de Aquino, já no campo da lógica aristotélica, já no campo do pensamento aristotélico. Foi nesse período que se desenvolveu a ideia da defesa da tese. A pessoa, para se formar, precisaria defender uma tese. E essa tese deveria ser baseada no poder da autoridade. Quem era o poder da autoridade? A Bíblia, os grandes pensadores reconhecidos como Platão e Aristóteles, ou algum padre ou os padres intelectuais da igreja. Quem discordasse ou quem se contrapôs a essa base, a tese seria rejeitada. Então, o pensamento medieval ele é baseado no teocentrismo, centrado na figura de Deus. Então, não podemos esquecer que o pensamento medieval tem 4 campos de base: o teocentrismo, como eu falei, centrado na figura de Deus; o geocentrismo, a Terra como centro do universo; a ideia de universo finito, porque a Terra era o centro do universo e se compreendia que o universo girava em torno da Terra. E como se caracterizava a ciência desse período? Uma ciência contemplativa, a ciência de tentar compreender a natureza. Para compreender o pensamento moderno, vamos lembrar da ideia da contraposição às bases do pensamento medieval. Enquanto o pensamento medieval era teocêntrico, a partir do Renascimento vai se buscar a ideia do antropocentrismo, o homem como centro, o homem como senhor de suas vontades, o homem como senhor de seu destino. A ideia do heliocentrismo, o Sol como centro, se contrapondo à ideia da Terra como centro. O universo infinito se contrapondo ao universo finito. E, principalmente, a ciência operativa se contrapondo à ciência apenas como contemplação da realidade. A ciência passa a operar, a experimentar, a manipular a realidade. Quando se fala de renascimento científico, nós temos que entender: a palavra renascimento vem de renascer. Renascer o quê? Renascer aquilo que era discutido antes do cristianismo, antes do pensamento medieval.
lá se reportando à Grécia clássica, onde se discutia política, onde se discutia arte, onde se discutia ciência. Muito bem. O renascimento científico deve ser compreendido como a expressão da nova ordem burguesa. Os inventos e descobertas são inseparáveis da ciência, já que, para o desenvolvimento da indústria, a burguesia necessitava de uma ciência que investigasse as forças da natureza para, dominando-as, usá-la em seu benefício. A ciência não é mais serva da teologia. Caríssimos, eu tentei nessa exposição colocar as palavras-chave, colocar os pontos que não podem ser esquecidos. Gostaria muito que vocês lessem no nosso livro o capítulo Filosofia da Ciência, na unidade 6. Quando se fala em pensamento científico, nós não estamos falando de um pensamento que se opõe ao pensamento filosófico. Filosofia e ciência não se excluem, mas se complementam.